Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo. Estamos chegando no final do ano, hoje é dia 22 de dezembro, mais um ano que se encerra. Estamos começando muito em breve um novo ano. E geralmente no final do ano a gente fica muito cansado, muita coisa aconteceu, passamos por muitas situações. E o legal é que a criação dessa divisão de tempo nos dá uma certa esperança de renovação, de reconstrução, de mudança de foco. E eu, pelo menos, costumo sempre fazer uma avaliação do meu ano, de como foi, de tudo que eu passei, e fico olhando um pouco de como que eu posso fazer diferente no ano seguinte. E para mim sempre foi muito importante essa quebra do tempo, né? De não ter aquela coisa que parece que nunca acaba. E aí a gente está diante agora da finalização do ano de 2025 e um ano bastante difícil em diversos aspectos, e a gente se sente cansado, sobrecarregado, sem paz. E quando a vida fica pesada demais, a gente fica exausto emocionalmente, né? A gente fica ansioso, mesmo quando tudo parece normal, a gente sente que todas essas mudanças, todas as coisas que a gente vê acontecer diariamente, vai trazendo a gente para um modo meio automático, né? A gente fica vivendo nesse modelo, nesse modo automático e deixa de perceber muita coisa, né? A gente acaba carregando muita culpa, as pressões do dia a dia, coisas específicas e medos que vêm à tona. E às vezes a gente também se cansa porque muitas vezes nos é dito para que sejamos fortes, e às vezes isso cansa da gente ser forte o tempo todo, né? E a gente não foi preparado para suportar tudo isso que a gente está vivendo hoje. Essa pressão emocional, essa pressão de performar, essa pressão de você ter resposta para tudo, essa pressão de você fazer diversos papéis ao mesmo tempo e de ter sucesso em cada um deles. Isso é um problema que vai gerando um acúmulo, né? Um acúmulo na nossa alma, um acúmulo de culpa, ou até uma dúvida de que será que realmente a gente tem fé diante desse cenário, onde a gente não consegue lidar com tantas situações ao mesmo tempo. E esse ritmo do mundo atualmente, ele vem acelerando cada vez mais, né? Onde você é demandado para fazer mais e mais coisas, para você ter mais e mais resultados, e isso vai gerando uma pressão muito grande. E às vezes você chega no final do ano, você olha e fala, uau, eu estou exausto. E aqui eu quero trazer para vocês um versículo em Mateus, no capítulo 11, de 28 a 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui é um fato interessante. Jesus não está chamando os fortes aqui, né? Ele está chamando os cansados. Ele não promete que você vai ter... ele não promete tirar essa vida difícil de você, ou seja, num passe de mágicas, ele vai simplesmente tirar de você todas as dificuldades que você vive nesse mundo. Porque ele também disse que no mundo nós teríamos aflições, e ele venceu esse mundo, né? O Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que se esvaziou para ter uma vida como nós, como homem, passou na pele, ou seja, ele tem propriedade para dizer o que ele está dizendo, porque ele teve os mesmos sentimentos que nós temos. Ele sentiu angústias, ele sentiu medo, ele sentiu solidão, ele pôde viver na pele a vida de um humano, sendo Deus. Então ele tem total propriedade para dizer e para falar com a gente e para poder nos orientar de como podemos passar por esses momentos, né?
Mas ele promete uma coisa muito importante. Diante da tribulação, ele promete um descanso para a nossa alma, né? E não uma fuga de realidade, onde você simplesmente fala, tá bom, eu vou largar tudo para trás e vou esquecer tudo isso e vou viver um mundo de conto de fadas. Não, ele está trazendo a realidade e está dizendo, mesmo diante de um cenário sobrecarregado, de um cenário onde você está cansado, se você depositar a tua confiança em mim, eu posso fazer com que você passe por isso e consiga ter clareza e serenidade durante esse processo. Que durante toda a nossa vida neste mundo, eu posso garantir a vocês, e vocês já com certeza já chegaram a essa conclusão também, nós vamos estar sempre passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma opressão, alguma angústia. Isso é natural da nossa vida aqui terrena, né? Dessa passagem que nós temos, dessa curta passagem que temos aqui na Terra, né? E o alívio não vem de você ter menos problemas, né? O alívio vem de um outro tipo de jugo, né? De você ter uma outra percepção, porque os problemas vão continuar, como eu disse até agora há pouco, anteriormente. Mas você tendo uma percepção diferente daquela situação, que é você colocar o seu fardo sobre Jesus, você vai poder ter uma vida com mais paz, mesmo diante da tribulação que constantemente nos draga para cairmos no pessimismo, cairmos no vitimismo ou simplesmente esquecermos de quem nós somos, a nossa própria essência. Que é isso que o inimigo prega, né? O objetivo do inimigo é descaracterizá-lo, você, para te mostrar de que não, você está sozinho nisso. E não há nada que você possa fazer para que você consiga passar por esse cenário de uma maneira mais segura. E que é uma mentira muito grande, né? E talvez uma reflexão que a gente deva fazer, o que está matando, o que está nos matando não seja o problema em si, né? Mas o peso de carregar tudo sozinho. E tem algumas pessoas que têm características muito de carregar, de absorver muito a culpa ou de absorver muito os problemas. Eu tenho um pouco essa característica de querer carregar tudo nas costas e a gente não é forte o suficiente para poder carregar esse peso. A gente precisa dividir esse peso. E aqui Jesus nos convida a dividir esse peso com Ele, para que tenhamos uma vida de mais leveza, uma vida de, apesar do caos, você está centrado, você está com a sua mente fixa e firme no centro das nossas vidas, que é Jesus. E a gente também o cansaço constante não é só um cansaço físico, né? Porque a gente também tem um cansaço emocional e um cansaço da nossa alma também, né? Diante de tanta pressão, de tanta coisa que acontece, de tantos eventos que nos chegam por diversas maneiras todos os dias, isso vai te cansando, isso vai te colocando vai te colocando para baixo, vai te tentando te desacreditar, né? E nós fomos criados, né? Nós somos criação de Deus e nós não fomos criados simplesmente para sobreviver à vida, né? Nós fomos criados para caminhar com Deus. E por isso que quando estamos longe dos caminhos de Deus, a nossa vida se torna insuportável. A nossa vida se torna um fardo que às vezes, por muitas vezes, pessoas não suportam e por muitas vezes pessoas tiram a própria vida em função desse peso que sentem, né? E muita gente vai em busca da felicidade, e aí eu pergunto, o que é a felicidade? A felicidade não é só se acordar todos os dias sorrindo ou com um pensamento positivo. A felicidade é você saber que tem um Deus que está cuidando de você, que está preparando a sua morada,
enquanto você está passando o teu pequeno período aqui, esse sopro de vida aqui na Terra, para poder aprender, para se fortalecer e para se preparar para o que vem de melhor pela frente, que é a nossa vida eterna, que é estarmos na presença do Pai constantemente, que é podermos sentar à mesa com Ele, que essa é a promessa. E Jesus, ele não te pede força, ele te pede descanso. Tem uma hora que você tem que colocar na tua cabeça, chega, o braço não aguenta mais. Vamos fazer o que devemos fazer, mas entregar e confiar que Jesus sabe o que é melhor para a gente. E Jesus vai te conduzindo. E às vezes, quando você para para pensar, quando a gente está no automático, a gente não consegue enxergar o mover de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente para refletir e ver algumas coisas que acontecem, circunstâncias que ocorrem na nossa vida e que vão te levando para caminhos que depois você consegue compreender, aí você fala, poxa, tudo isso que aconteceu então foi por isso, para que eu chegasse até aqui, ou porque eu atingisse essa pessoa, porque eu pudesse estar em contato com essa pessoa para poder ajudá-la ou para receber uma ajuda. Então tudo existe um plano, Deus usa as pessoas. Às vezes a gente fala, mas Deus não está fazendo nada. Deus diariamente está fazendo coisas que a gente não percebe, porque a nossa vida é tão automática, a gente está tão fazendo as coisas sem menos lembrar do que foi feito, que a gente não para pensar um pouco. Quando a gente descansa e começa a ter essa visão, a gente consegue entender o mover de Deus nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa descansar em Jesus. Então, e aí eu queria trazer também um versículo aqui de Salmos, que é o Salmos 55, 22, que diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado. E aqui não é uma promessa de que você vai ter superpoderes ou que você vai estar blindado de todo e qualquer tipo de angústia ou dificuldade. Mas ele está dizendo que ele vai te suster, ou seja, ele vai te manter firme diante de situações como essa, né? E aí ele está dizendo claramente, não é para você resolver tudo, né? É para você entrega, solta, deixa eu carregar um pouco com você, deixa eu te ajudar. E às vezes achamos que nós é que somos os capazes de suportar tudo isso sozinhos. E não somos. Não somos preparados para isso. E outro versículo que nos ajuda bastante a entender isso que é em Isaías, capítulo 40, versículo 20, do 29 ao 31, que diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? E Deus não julga o cansado, né? Ele sustenta quem admite que está cansado. E não tem problema nenhum você chegar para Deus e dizer: Deus, estou cansado. Ele entende isso. Ele sabe o mundo que nós vivemos. Ele conhece muito bem. Porque o Filho dele, Jesus, que é o próprio Deus encarnado, esteve aqui. Sentiu na pele como é viver nesse mundo. Então ele compreende completamente quando você olha para ele e diz: Deus, estou cansado. E outro versículo que eu quero trazer para você aqui, que é Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, mais uma vez aqui, ele está dizendo: me entrega, deixa eu cuidar de você, deixa eu te abraçar, deixa eu te levar. E às vezes a gente tem orgulho demais, ou a gente não acredita que isso é possível, de que Deus possa nos levar dessa forma. E vou te dizer uma coisa para você: só existe uma maneira de você provar que isso pode ser possível. É você fazendo. Não existe outra maneira.
vai acontecer de um dia para a noite se você não olhar e declarar dizendo: estou cansado, eu entrego a ti a minha vida. Experimenta fazer isso, mas experimenta fazer isso do fundo do teu coração e com fé e com a devida vontade de fazer isso e de poder contar com Deus que pode tudo. E o importante aqui é que a gente reflita é que às vezes a gente acredita que as pessoas estão em rebeldia, né? Na verdade não é isso que acontece. E eles às vezes não estão distantes de Deus por escolha. Às vezes elas estão cansadas. E às vezes elas colocam a fé delas ou a crença de que ninguém mais pode resolver o problema delas sendo elas mesmas. Somente elas mesmas. E isso é um erro muito grave, porque Deus sempre, como eu disse várias vezes até aqui, Ele pede para que depositemos nele todo o nosso cansaço, para que Ele possa nos confortar. Mas para isso a gente precisa de entrega. E às vezes a entrega não é fácil. Ainda mais se você teve uma vida onde você teve que resolver suas coisas muito cedo, desde muito cedo, correr atrás, onde você teve que buscar o teu próprio sustento muito rápido, você teve que contar com você mesmo por muitas coisas, ou você construiu muitas coisas sozinho. É difícil você entregar e você não ter essa visão. Mas posso dizer uma coisa para você. Comece a exercitar isso, que vai ver a sua vida mudar de uma forma absurda. Foi assim comigo e vai ser assim com você também. E eu queria deixar aqui, para finalizar esse vídeo, uma frase muito importante. Talvez Deus não esteja te pedindo mais fé. Talvez Deus esteja te pedindo menos peso. Você parou para pensar nisso? Reflita sobre essa frase. Deus quer aliviar o teu fardo. Entrega nas mãos de Deus. Faz um exercício e acredita. Deus te ama e quer que você tenha uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele. Porque, de novo, nós fomos criados não para andarmos sozinhos ou por nós mesmos, mas para andarmos ao lado de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês. E que possamos ter um final de ano agradável ao lado das pessoas que amamos. Não esquecer do centro das comemorações todas do Natal, que não é o ganhar o presente, não é botar o biscoito na chaminé com um copinho de leite para Papai Noel, mas é lembrar daquele que nasceu, daquele que encarnou como Deus aqui na Terra para pagar todos os nossos pecados. Esse é o centro da comemoração. Aleluia.